ser íntegros, ser honestos. Existem tantos jovens se achando com o rei na barriga, achando que já sabem tudo. Jovens, o verdadeiro sábio é aquele que diz: tudo que sei é que nada sei. É aquele que está sempre aprendendo. É aquele que, como Jesus, desce do trono e se humilha, sendo obediente a Deus até a morte, ainda que seja uma morte de cruz, porque os humilhados é que serão exaltados. O soberbo, ele é inimigo de Deus. Deus resiste aos soberbos. Para os moços jovens, homens jovens, o conselho é só essa linha que está lá no versículo 6. Qual é o critério que você usa? Com o que você mede? Eu trabalhei muito tempo na área de qualidade e eu tinha especificações, eu tinha desenhos, eu tinha normas e várias vezes eu fui nas empresas e às vezes por causa de um critério eu tinha que dizer: tudo isso aqui está reprovado, tudo isso aqui precisa ir para a sucata. Queridos, nós temos o critério da palavra de Deus, nós temos a regra da palavra de Deus, a norma da palavra de Deus. Nós não podemos desprezar esse critério, essa régua da perfeição, para que um dia Deus não olhe para nós e diga: você está reprovado, você vai ser lançado fora no lago de fogo que arde com enxofre. Sejam criteriosos, jovens. E concluindo, esse texto vai falar do relacionamento com os servos, com os funcionários. Talvez alguns irmãos estejam assistindo essa mensagem e tenham alguma empresa, tenham alguma oficina, tenham alguma fábrica. E como esses cristãos devem agir nos dias de hoje? Eles devem agir tendo servos que sejam cristãos. Eu creio que a maioria dos que me assistem, na verdade, são empregados. Alguns poucos são empresários, são proprietários de alguma empresa. A grande maioria de nós é assalariado, é empregado. E como deve ser esse servo? Primeiro, obediente em tudo. Queridos, não cabe a rebelião num funcionário que é cristão. Quando eu respondi a segunda entrevista da minha carreira, em 1999, a gerente de RH de uma multinacional me perguntou por que ela deveria me contratar. E eu disse que ela deveria me contratar porque tudo que eu fizesse ali seria com a máxima qualidade, porque eu estava preocupado em honrar o nome do meu Deus, preocupado em que o nome do meu Deus fosse glorificado. Ela falou: puxa, é a primeira vez que alguém que eu entrevisto dá uma resposta como essa. Quem tem essa consciência de que nós fazemos tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa para a glória de Deus, ele vai ser um funcionário obediente. A palavra de Deus não está mandando você obedecer o seu patrão quando ele manda você mentir, quando ele manda você ser desonesto, quando ele manda você roubar. Não. A palavra de Deus está dizendo que toda ordem que o teu patrão der, você deve cumprir. Hoje alguns irmãos estão vivendo uma situação difícil. O governador manda ficar em casa, o presidente manda ir para a rua. E o teu chefe está dizendo o quê? Está dizendo para você ficar em casa? Fique em casa. O teu chefe está dizendo o quê? Está dizendo venha trabalhar? A Bíblia está dizendo seja obediente. Seja obediente em tudo. Não dando motivos, não sendo respondão. Ele diz aqui respondão. Como tem funcionário boca mole, fácil de reclamar, de dar respostinhas para os seus patrões. Isso não é a identidade do profissional cristão. O profissional cristão honra o seu patrão, mesmo que esse patrão não seja cristão, mesmo que esse patrão não pague em dia, mesmo que esse patrão não seja um exemplo. Mas a Bíblia diz que o servo de Deus, ele deve servir ao seu Senhor. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8. Diz o seguinte: quanto a vós outros servos,
Obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, Senhor com letra maiúscula, ou seja, servindo a Deus, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Querido, lá na tua empresa, não seja alguém que quer agradar apenas o teu chefe, não. Lembre-se que onde você vai, você está prestando culto ao Senhor, você está adorando ao Senhor, você está louvando e bendizendo ao Senhor, não apenas com lábios, não apenas com músicas, não apenas com orações, não apenas com pregações do Evangelho, mas com o melhor trabalho. Certa vez, um grande servo de Deus tinha acabado de se converter e perguntou para o seu pastor: e agora? O que eu faço? Eu sou um sapateiro. O que eu faço para louvar o meu Deus na minha profissão? E o pastor desse servo de Deus disse: produza os melhores sapatos que já existiram. É assim, queridos, é o que a Bíblia está dizendo. Ao invés de furtar, ao invés de lesar o seu Senhor, não. Dê provas de fidelidade a fim de ornarem, ou seja, da sua vida mostrar como a doutrina cristã é perfeita, como a palavra de Deus é majestosa, a fim de exibir com atos, com resultados, com bons trabalhos, ao ponto de que os profissionais cristãos no século XXI sejam aqueles mais procurados, sejam aqueles mais perseguidos pelo mercado de trabalho. Isso tem acontecido? Ou muitas pessoas têm dito: é melhor não fazer negócio com crente, é melhor não contratar funcionário crente por causa de um ou outro que passou por a empresa e deu mau testemunho. Talvez você seja esse que deu esse mau testemunho. Se arrependa, peça perdão a Deus e peça a oportunidade de ter um novo emprego e trabalhar sendo o melhor funcionário, não pelo salário, não pela participação nos lucros e resultados, não pela promoção para o cargo maior, mas para que a tua vida exponha como a doutrina cristã, como a palavra de Deus é a verdade, é a sabedoria, é realmente aquilo que vem dos céus para mudar esse mundo tenebroso e brilhar a luz do nosso Senhor Jesus. Assim, queridos, sejamos uma igreja em que todos os gêneros, todas as idades cumprem o papel dado por Deus. Que a liderança, os evangelistas, os mestres, os pregadores, cada um que proclama a palavra de Deus, tenha linguagem sadia e pratique aquilo que prega. Que os homens idosos continuem sendo os anciãos, os sábios, aqueles que com seu proceder são respeitados, honrados e grandes mestres, mesmo quando estão em silêncio, com a sua perseverança, com a sua fé, com o seu amor. Que as mulheres idosas sejam aquelas com quem a gente quer aprender, com quem as mulheres mais jovens querem aprender a sustentar as suas famílias, a criar bem os seus filhos, a serem esposas maravilhosas, de modo que os seus maridos deem graças a Deus por terem casado com elas. Que sejamos uma igreja onde as mulheres mais jovens não se percam num mundo tão promíscuo, tão materialista, tão sensualizante, mas sigam a sabedoria que geração após geração tem sustentado as famílias. Que os homens não negociem o critério das Escrituras Sagradas. Homens jovens desenvolvam uma carreira toda, construam famílias, construam um nome pautado nas regras, nos valores, nos critérios que o Evangelho, que a Palavra de Deus expõe. E os funcionários sejam aqueles que sejam a razão dos seus patrões darem graças a Deus
por ainda existir gente honesta, gente dedicada, que trabalha não por um salário meramente, mas trabalha porque sabe que no Senhor o seu trabalho não é vão. Que Deus abençoe os irmãos, que essa palavra não volte vazia, mas enche os corações, transforme as famílias, transforme as igrejas, cada faixa etária e cada gênero exposto nesse texto seja enriquecido e tenha uma vida que louve e exalte ao Senhor com lábios e com prática para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.